Linfomas. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um grupo de tumores que começa em um lugar que todo mundo tem, ali, mas quase ninguém lembra no dia a dia, que são os linfonodos. Sim, aqueles carocinhos ali que incham quando você está, por exemplo, com infecção viral, com uma gripe, tá? Mas quando eles crescem sem motivo e persistem, pode ser algo mais sério, como, por exemplo, o linfoma. Ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre a fisiopatologia dos linfomas, tá certo? Então, os linfomas, eles são tumores, tá certo? De linfócitos, que começam nos tecidos linfóides, especialmente o que? Nos linfonodos. Então, imagine os linfonodos como uns quartéis ali do sistema imune, tá? E, de repente, um dos soldados, certo? Só um tem um tipo lá, né? Por exemplo, os linfócitos. Ele enlouquece e começa a se multiplicar sem controle. E aí temos o que? O linfoma. Tá certo? Para isso, a gente tem uma clínica comum a todos os linfomas. Qual é? A adenomegalia, que geralmente ela é indolor, não é diferente de doenças infecciosas, né, inflamatórias, e persistente. Então, adenomegalia indolor e persistente. E os sintomas B seriam o quê? Febre, sudorese noturna e perda de peso maior que 10% em 3 meses, em 6 meses, tá certo? Então, adenomegalia, indolor e persistente, sintomas B como febre, sudorese noturna e perda de peso, ou seja, maior que 10% em 6 meses. Então, aqui, quem já ouviu falar que emagrecer sem querer aí é um sinal de alerta? Pois é. Então, em linfoma, né, esse é um dos sinais clássicos. Então, nós temos aqui a divisão clássica, Hodgkin e não Hodgkin. Então, vamos comparar aí os dois como se fossem filmes diferentes do mesmo universo. Tudo bem? Vou falar aqui do linfoma de Hodgkin, que é o clássico. Então, pense no linfoma de Hodgkin como um filme clássico aí de suspense. Tem personagens específicos, um padrão aí bem definido, e geralmente tem um final feliz aí, né? Ou seja, é uma boa resposta ao tratamento. Então, quais são as características especiais do linfoma Hodgkin? Prurido, certo? Febre de Pell-Ebstein, seja que é aquela febre que vai e volta em ciclos, certo? Dor no linfonodo após álcool, então isso é praticamente exclusivo do linfoma Hodgkin, e mediastino acometido com frequência, tipo um linfonodo ali atrás do osso do peito, tá certo? Então, existem os subtipos mais comuns do linfoma de Hodgkin. Quais são? A esclerose nodular, que são os jovens, têm bom prognóstico, e a celularidade mista, que é mais comum em pacientes com HIV positivo. O diagnóstico clássico do linfoma de Hodgkin é o quê? É a célula de Red-Steinberg, certo? Red-Steinberg, que parece um olho de coruja no microscópio. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o estadiamento, né? O estadiamento de Ann Arbor, que aí vale para ambos, tanto para o linfoma Hodgkin para o linfoma não Hodgkin. É como se você estivesse aí mapeando o inimigo aí num tabuleiro. Vamos lá. Estágio 1, tem uma cadeia ganglionar acometida. Estágio 2, maior ou igual que 2 cadeias do mesmo lado do diafragma, certo? Estágio 3, maior ou igual que 2 cadeias de lados diferentes do diafragma. Estágio 4, acometimento extranodal, por exemplo, fígado, medula, pulmão, certo? Então, você vai acrescentar o A ou B, dependendo dos sintomas, certo? Então, por exemplo, estágio 3B, né, contém os sintomas. O linfoma não Hodgkin é um filme de ação aí imprevisível, certo? Aqui o filme é outro, ela é menos previsível e às vezes começa de repente, em lugares improváveis, pode ser bem mais agressivo. Quais são as características principais do linfoma não Hodgkin? Vamos lá. Ele acomete linfonodos mais periféricos,
Pode surgir fora dos linfonodos, por exemplo, trato gastrointestinal, pele, sistema nervoso central, e é mais comum em imunossuprimidos, como, por exemplo, o HIV. Existem os subtipos, como, por exemplo, difuso de grandes células B, que é uma forma mais agressiva, cresce rápido, mas responde bem à quimioterapia, e o folicular, que é indolente. Ele cresce devagar, mas aí pode virar agressivo com o tempo. Vamos fazer aqui um momento interativo aqui com vocês para a gente saber quais são os pontos mais importantes aí. Vamos lá. Se o paciente tem linfadenomegalia cervical, febre cíclica e sente dor após beber álcool, qual o tipo do linfoma que estamos pensando? Qual é? Hodgkin. Beleza. E se o paciente tiver uma lesão em alça intestinal, uma febre persistente, qual linfoma parece aí mais provável? Não Hodgkin. Ok? Qual é a célula característica do Hodgkin? Red, Sternberg. Tudo bem? Tratamento. Vamos falar aqui um pouquinho do tratamento do linfoma. Tá certo? Vamos lá. No Hodgkin, é o protocolo ABVD. Adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina. No não Hodgkin, no subtipo indolente, você pode observar usar rituximab. No agressivo, é o R-CHOP. R de rituximab, C de ciclofosfamida, D de doxorubicina, vincristina e prednisona. Ok? A boa notícia é que ambos têm tratamento, tanto Hodgkin como não Hodgkin. E muitos pacientes evoluem bem, especialmente se for diagnosticado precocemente. Ok? Então, lembre-se, pessoal, nem toda íngua, né, é só uma inflamação. Se ela persistir, sem dor, vem acompanhada de febre, emagrecimento, suor noturno, você tem que pensar em linfoma e investigar. Porque quanto antes o diagnóstico vai ser melhor para o desfecho. Então, esses aqui são os pontos mais importantes para a sua prova sobre linfoma. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.